E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, quero comentar um pouco, né, sobre este assunto. Nós devemos tentar, pelo menos tentar, né, converter os nossos irmãos, né, protestantes, porque nós somos irmãos, né, segundo o catecismo da Igreja Católica, a gente considera eles, né, como irmãos, porque eles têm, né, a fé em Jesus Cristo, eles têm, né, as Sagradas Escrituras. Mas a gente deve fazer um esforço, né, um pouco de esforço para convertê-los, para alertá-los de que não é uma boa ideia, né, ficar fora da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se eles têm as Sagradas Escrituras hoje, é por causa, né, da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi a tradição da igreja, guiada pelo Espírito Santo, quem definiu, né, o cânon sagrado. Né? Todo o Novo Testamento, a escolha, né, do Antigo Testamento, a escolha certa da Bíblia completa que os apóstolos, né, e que os evangelistas, né, usavam. Então, isso, né, é a autoridade da igreja, quem guiada pelo Espírito Santo, né, definiu todas as Sagradas Escrituras. Então, se os protestantes hoje, né, se os irmãos separados hoje têm uma Bíblia, né, e têm uma fé, eles devem isso, né, à Igreja Católica. Todos nós, né, devemos isso à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu não posso pegar parte dessa obra, né? Eu não posso pegar as Sagradas Escrituras e tirá-la do seu berço, né? Do seu contexto. Quando você tira as Sagradas Escrituras do seu berço, né? Que foi a tradição da igreja quem moldou, quando você tira ela de lá, quando você arranca ela de lá, você desvaloriza as Sagradas Escrituras, porque você está tirando ela do berço onde ela foi, né, formada. E isso, né, sendo bem esclarecido para os irmãos protestantes, muitos vão voltarem. Por quê? Se eles têm a fé em Jesus Cristo, se eles têm uma Bíblia, vê de onde isso. É só fazer, né, essa questão. Vê de onde. Surgiu do nada? Não, né? Ela veio de um lugar. E esse lugar chama-se Igreja Católica Apostólica Romana. Tirar essa Bíblia, né, do seu berço, tirar ela do contexto, é mutilar, né, é mutilar a história. Agora imagine você ter uma fé, colocar seus filhos, colocar sua família em uma denominação, ter uma fé mutilada, que não é a fé verdadeira, que não veio de Jesus Cristo, que Jesus Cristo fundou uma única igreja. Então, imagine você depositar sua fé e levar lá seus filhos para ser batizado, celebrar o casamento em uma denominação que não tem, né, a Eucaristia, que não tem, né, a família de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Não tem Maria, não tem os apóstolos, não tem, né, os santos que nos ajuda a chegar até Jesus Cristo, né? Imagine você ir por uma denominação que não é a que Jesus Cristo fundou, simplesmente por orgulho, por pegar esse livro e tirá-lo do seu berço. Imagine você, por exemplo, a oração do Pai Nosso. Quem nos ensinou? Foi Jesus Cristo, né? Jesus Cristo nos ensinou a oração do Pai Nosso. Como é que a gente sabe dessa oração? Por causa da igreja, né? Mas, veja bem, o Pai Nosso, quando a gente reza, né, a oração do Pai Nosso, não tem nenhum intermediário, né? A gente está conectado com o Pai, né? A gente não diz assim, Pai Nosso, que estás no céu. Ou seja, Jesus Cristo nos ensinou uma oração que nos deixa, né, conectado diretamente com o Pai. Pai Nosso que estás no céu, né? Santificado seja o teu nome. Ou seja, não há intermediário entre mim, né, e Deus quando eu rezo, né, o Pai Nosso. Não há intermediário, né? A gente reza ao Pai. Jesus disse, né, quando for orar, ora assim: Pai Nosso que estás no céu. Então Jesus Cristo nos colocou direto, né, conectado com o Pai. Agora imagine você rezar o Pai Nosso
e esquecer de Jesus Cristo. É algo semelhante, né, o que os protestantes fizeram, o que o protestante faz, né? Quer dizer que se eu rezar o Pai Nosso, eu já estou conectado com o Pai. Aí eu nego o Filho. Então, eu não preciso mais do Filho, porque eu já estou rezando o Pai Nosso, eu já estou conectado com o Pai. Pai Nosso que estás no céu. Tá dando para entender, meus irmãos, como é que é as coisas, né? Pai Nosso que estás no céu. Aí eu vou esquecendo do Filho. Eu posso me esquecer do Filho. Eu não preciso mais de intercessor entre eu e Deus. Mas, e se alguém disser, não, eu vou só rezar o Pai Nosso, eu não vou mais à igreja, eu não preciso de mais nada, né? Tem pessoas já pensando assim, né? Eu não preciso de mais nada, eu rezo o Pai Nosso e pronto, já estou conectado com o Pai. Mas, aonde é que está a intercessão de Jesus Cristo? Né? Aonde é que está a intercessão de Jesus Cristo? Na oração do Pai Nosso. Dentro do Pai Nosso. Onde é que está? Né? Não está. Está onde? Está na origem. Porque sem Jesus Cristo, nós não teríamos o Pai Nosso. Né? Não é verdade? Então, quando você reza o Pai Nosso, você está conectado com o Pai. Tem gente que esqueceu do Filho. Não vai mais, né, procurar o Filho em sua obra. Porque já estou conectado com o Pai. Mas, onde é que está a intercessão de Jesus Cristo? Está na origem. Sem Jesus Cristo, não teríamos o Pai Nosso. Né? Então a gente não pode ser ingrato com nosso Senhor Jesus Cristo. Rezar o Pai Nosso e esquecer do Filho. Veja, né, quando Jesus Cristo ensinou o Pai Nosso, ele não disse, quando for de orar, dizei, Jesus Cristo nosso, que estais no céu. Né? Ele não disse assim, Filho nosso, que estais no céu. Ele disse, Pai nosso, que estais no céu. Ele nos conectou com o Pai. Mas eu não posso ser, né, ingrato e negar o Filho. A mesma coisa acontece quando, né, o irmão protestante pega as Sagradas Escrituras e diz, aqui está eu já e Deus. Né? Aqui é eu e Deus, não tem intermediário. Né? Como se a Bíblia tivesse vinda do céu, chegado na casa dele. Né? Como se ali ele está conectado diretamente com Deus e não precisa mais, né, da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Deu para entender, meus irmãos, com essa historinha que a gente contou, né? Se eu rezar o Pai Nosso, eu estou conectado com o Pai. Eu posso negar, então, o Filho e sua obra. A mesma coisa, eu estando com a Bíblia em casa, eu posso pegar as Sagradas Escrituras e ir diretamente ao Pai. Né? Eu vou rezar diretamente ao Pai. Eu me confesso com o Pai, como diz o protestante, né? Minha conversa é com Deus. Minha conversa é com Deus. Nada da igreja. Mas a igreja, né, é a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu uso essa manobra, né, de ficar com as Sagradas Escrituras e achar que estou conectado com o Pai e negar o Filho, né, e a sua igreja, é um grande engano, né? É um grande erro que os irmãos protestantes, né, cometem. Né? Porque sem a igreja, nós não teríamos as Sagradas Escrituras, nós não teríamos conhecimento de Jesus Cristo, né? Nós não teria chegado o conhecimento de Jesus, não teria chegado, né, a história de Jesus Cristo não teria chegado até nós sem a igreja, sem a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é muito mesmo incoerente ser protestante, né? Porque a Bíblia veio de onde? Né? É como eu falei do Pai Nosso. Eu posso rezar o Pai Nosso e negar Jesus Cristo, negar o Filho e negar a igreja. Eu posso pegar as Sagradas Escrituras e negar a igreja. Quer dizer que é muita ignorância, né? Ah, mas aí se pega alguns pontos. Mas a gente não deve se pegar alguns pontos que a gente não entende. Nem tudo na vida a gente entende. A gente tem que se pegar nos pontos essencial, que nos leva, né, à plenitude. Os pontos essencial. E qual é os pontos essencial? Que a Sagrada Escritura veio da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Pai Nosso, que nos ensinou, foi Jesus Cristo.
E que sem a igreja, sem a tradição da igreja, não teríamos conhecimento disso. Não teríamos essa fé cristã. Nossa história seria completamente outra, diferente. Só Deus sabe como seria, né? A gente não teria o cristianismo, então não teria nada disso. Então como é que eu vou negar essa história? Como é que eu vou, como eu falei, como é que eu vou depositar a minha fé da minha família em uma denominação que não se sustenta, que não tem, que não trouxe essa história? Quem foi que nos trouxe essa história? Quem foi que nos ensinou o Pai Nosso? Jesus Cristo. E quem foi que nos ensinou sobre Jesus Cristo? A sua obra. Se conhece o autor pela obra. Então, se a gente crê no Pai Nosso, se a gente crê em Jesus Cristo, meus irmãos, é por conta da obra dele, que é a igreja. Então não tem como. Então não dá para entender ficar fora dessa obra. Entendeu? Não dá para entender isso. E muitos atacam essa obra e põem fogo nessa obra e trabalham contra essa obra, né? Querendo derrubar a igreja, querendo minar, né, essa obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, não seja, né, ingrato, né? Os irmãos protestantes, né, não sejam ingratos. Não ataque a fé católica. Não agrida, né, essa fé católica, porque você só tem fé, você só tem uma Bíblia por conta dela. Nós só conhecemos Jesus Cristo por conta da igreja, de sua obra, não por outra instituição, por outros meios, né? Só conhecemos Jesus Cristo por meio, né, de sua obra, que é a igreja, né? De sua grande obra, que é a igreja, espalhada pelo mundo, né, como meio de salvação para todos nós. Beleza, meus irmãos? Então é esse argumento que eu deixo nesse vídeo. Nós precisamos sim tentar alertar os nossos irmãos, principalmente os nossos irmãos, né, separados, porque eles vivem no engano, que às vezes se pega a questões, né, a situação que não entende. Então, e não adianta a gente querer entender tudo, que a gente não vai compreender tudo, mas a gente pode compreender, como eu falei, a origem, estudar a origem da coisa, estude a origem da coisa, estude a origem da sua denominação, veja se ela está conectada com Deus verdadeiro, né? Como eu falei, né, da história do Pai Nosso. Eu não posso rezar o Pai Nosso e esquecer do Filho. Eu não posso ter uma Sagrada Escritura e esquecer, né, da obra do Filho. Beleza? Então é isso que eu deixo nesse vídeo. Se você não é inscrito ainda nesse canal, peço a você que se inscreva, né? Deixa aí um comentário, compartilha aí essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.